Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis. Vá até o capítulo 25 e nós vamos ler apenas o versículo 8. Enquanto vocês vão procurando, e eu faço isso para ganhar tempo, eu quero louvar ao Senhor Deus pela bênção de estar aqui com vocês. Bendizer ao seu santo nome, pois eu reconheço que Deus tem sido bom para conosco. E tudo que eu tenho vivido não é por mérito próprio, é obra da graça de Deus. Eu sou de fato alguém muito privilegiado, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Não tem mérito para nada, mas sou agraciado por Deus. Sou muito feliz por isso. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jander, pois o pastor Jander, tem hora que Deus faz assim com a gente. Não sei se com vocês é assim. Amigo que o céu apresenta é diferente, né? Atravessa na vida da gente. Estou eu embarcando em Ipatinga, ouvi falar tanto do pastor Jander, mas nunca nem tinha visto pessoalmente. Daí a pouco eu vejo ele vindo, falei, será que é ele mesmo? Aí eu puxei assim na internet ligeiramente, vi que era ele mesmo. Me aproximei, me apresentei e uma semana depois eu já vim aqui, porque ele gentilmente convidou, mas eu sou atrevido e vim assim mesmo, né? Para reforçar a amizade. E eu confesso a vocês que aproximar do pastor Jander foi uma bênção muito grande para a minha vida. Todas as vezes que eu fico mais perto dele, eu fico mais crente, né? E poder ir no exterior com ele, às vezes que ele citou aqui, vocês bem ouviram, me fortaleceram de uma forma muito grande, pois eu vivi períodos na minha vida muito difíceis, tais como, por exemplo, a perca do meu irmão, que era o único que tive. Aos 18 anos de idade eu o perdi num acidente de carro, e por essa razão, consequentemente, veio o óbito do meu pai, por não resistir tanta dor na ausência do meu irmão. E aí, tanta luta, e eu conheci o pastor Jander no meio daquele problemão todo, né? E eu disse para ele agora há pouco ali, ainda bem que disse aquela hora, que eu sou meio de chorar à toa, sabe? Falei para ele no escritório dele que o próximo livro que sai agora, eu dediquei para o senhor, viu, pastor? Pois quando eu estava vindo do Paraguai pela primeira vez, com aquele impacto que eu recebi, eu vi que o pregador, além do púlpito, tem muito mais história para contar, e é o texto, é o tema, né, do livro. Em seu contexto eu vou narrar justamente isso, o pregador além do púlpito. Eu achava que eu era pregador, mas depois que eu comecei a ver o senhor pregar, eu vi que ser pregador não é só subir no púlpito, não. Tem muitas outras coisas por trás disso. Então eu louvo a Deus, pastor Jander, eu já vou ler o texto, pela sua vida, pela vida da irmã Eunice, embora temos essa ligação parentesca, sempre distantes, né? É o céu que nos aproximou. Deus seja louvado por isso. Capítulo 25, versículo 8 do livro do Gênesis, se podemos ler, manifestem-se dizendo amém, por favor. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Vou ler mais uma vez. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Abraão morreu em primeiro lugar em boa velhice, em segundo lugar velho, em terceiro lugar farto de dias. Boa velhice, velho e farto de dias. Boa velhice número 1, velho número 2, farto de dias número 3. Parece que eu estou sendo redundante demais, mas é preciso você guardar. Abraão morreu Se você puder dizer isso aí para alguém antes de se assentar, diga: Abraão morreu velho, boa velhice, velho e farto de dias. Muito obrigado, podeis tomar assento. Vou ser um pouco mais redundante quanto ao aspecto textual, tá ok? Pois não há redundância no texto, é só eu que vou ser redundante para explicar que não há redundância no texto. Pastor Gerson, um prazer rever o senhor. Aquele abraço que o senhor me deu em lágrimas lá realmente marcou, e que bom que alguém fotografou aquele momento, né? É para eternizar aquilo ali.
Estou pensando em algum momento fazer um quadro com aquela foto, porque ficou muito bonita, foi um momento de muita emoção. Meus irmãos, eu estou acompanhado pelo irmão Márcio, que é um amigo que eu tenho já há muitos anos, que também residiu em Paba por um tempo e hoje está em Ipatinga. E nós estamos combinando, faz uns 2 anos aproximadamente, pelo menos 1 ano e meio, e vim aqui, nunca deu certo. E hoje deu, e triste é que no meio do caminho ele se sentiu um pouco mal, né? Mas graças a Deus já está melhor, que bom, glória a Deus. Um abraço ao pastor Rinaldo, que está acompanhando lá na Assembleia de Deus de Ipatinga, esse trabalho ao vivo, e a todos os irmãos conectados. Enfim, vamos para pensar aqui sobre o texto que eu acabei de ler com vocês. Eu fiz questão de enfatizar a ideia de que o autor do texto mostra o estágio final da vida de Abraão por 3 aspectos distintos, para enfatizar a ideia de que não há nenhuma redundância aqui. Quando o autor fala em primeira ocasião, a impressão que se tem é que ele é exagerado na informação que dá, porque na minha simples maneira de pensar, bastava tão somente o autor ter dito que Abraão era velho, ou do contrário, que tinha boa velhice, ou se não quisesse dizer por essa força de linguagem, poderia dizer também que Abraão era alguém farto de dias. Mas por qual razão o autor faz questão de pontuar 3 vezes a mesma ideia com palavras distintas? É porque ele não está falando da mesma coisa, e essa é a primeira impressão que eu quero que você tenha do texto. Não há nenhuma redundância, não há nenhum exagero. Pautado em 2 textos bíblicos, eu posso lhes assegurar disso. Primeiro, é a segunda epístola de Paulo a Timóteo, que quando escreve no seu capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a palavra é divinamente inspirada e totalmente proveitosa. Significa dizer a vocês que não há nada de exagerado. Paulo disse que toda a palavra é divinamente inspirada. Comungando com a mesma ideia de Paulo, o apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, no capítulo 22, disse que ai daquele que tirar ou acrescentar um pingo ou um tio. Significa dizer a vocês, pela perspectiva de João, que não há nenhum exagero para que seja removido e nenhuma falta para que seja acrescentado. O que tinha que estar aqui, e não há nada além do que precisava estar aqui. Com base nisso, eu posso informar a vocês que Moisés, quando escreve esse texto, ele não tem a intenção de ser exagerado na informação. Existe uma razão por trás de cada uma dessas expressões, e é sobre isso que eu quero pensar. Mas antes de dizer isso, é bom pensarmos também que o relacionamento de Deus com Abraão, de Abraão com Deus, sempre se deu a partir de diálogos que aparentemente são de fato redundantes. Se não, vejam vocês mesmos, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Na minha simples maneira de pensar, os mineirão matuto cá do interior, pensa assim: sai daí, rapaz, bastava tão somente Deus ter dito, dá um jeito de sair daí, Abraão. E aí a gente precisa entender por que é que Deus enfatiza demais com Abraão quando resolve com ele conversar. Quando Deus diz para Abraão sair daquele lugar e mostra isso por 3 visões distintas, ele está basicamente construindo um pensamento que lá na frente se revela. Quando ele diz a Abraão: sai para fora, eu não sei vocês, mas eu imagino que tão redundante quanto sair para fora é entrar para dentro, porque eu nunca vi ninguém entrando para fora e muito menos saindo para dentro. Não sei vocês, talvez vocês tenham visto, né? Então, quando Deus está chamando ele para fora, Deus na verdade está dizendo para ele: lá eu te tirei geograficamente da casa do teu pai, da terra em que você habitava, mas veio restícios disso com você, e é por isso que agora eu vou tirar de você o que ainda não saiu de você, por mais que você já tenha saído de lá. E daqui a pouco eu provo que o que eu estou falando não é coisa da minha cabeça. Quer pensar mais comigo? Imagine então Israel saindo do Egito, e depois dentro do deserto Deus tem que tirar o Egito de Israel. É impressionante pensarmos que para Deus tirar Israel do Egito, ele se utiliza de 10 pragas, mas as pragas não tiraram o Egito de Israel. E é por isso que quando Israel está no deserto,
Deus muda o processo metódico, e aí a limpeza não é mais por fora, é por dentro, e aí Deus usa 10 leis para tirar o Egito de dentro de Israel. Foi isso que Deus fez com Abraão. Tinha coisas de Ur dos Caldeus que não saíram do coração de Abraão, por mais que ele já tinha saído de lá. E o fato de Deus ter demonstrado por essa força de expressão, prova que Deus queria uma limpeza total. E a gente entende isso no contexto de que Ló era a preocupação de Abraão, e Deus está dizendo, o restinho que faltava, eu acabei de arrancar. E aí esse sentimento, ele vai ser eliminado, para que o coração de Abraão esteja preparado, para que Isaac possa chegar. Agora, já nos finalmente de sua vida, me pautei em 2 exemplos, para não ficar aqui a vida toda. No último que eu lhes faço, é justamente no texto que eu li. Por que é que Deus, quando resolve dar o fim, o término da história de Abraão, ele faz questão de que Moisés pontue isso, deixe bem claro de que Abraão morreu de 3 maneiras distintas. A boa velhice, embora pareça estar ligado ao aspecto velho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer ver só? Quando o texto diz boa velhice, o texto se refere à idade de Abraão. Quando você lê o versículo 7, você descobre que Abraão tinha 175 anos de idade. Então, quando o texto fala Abraão morreu em boa velhice, o texto está dizendo Abraão tinha 175 anos de idade. Isso aqui é a idade de Abraão. Agora, quando o texto se refere à expressão velho, agora fala do aspecto físico, fala do retrato facial, de como é que estava a lata do irmão Abraão. Quer ver que a gente se engana muito com esse negócio de idade? Tem gente que julga pela aparência e se equivoca completamente. Eu, em particular, sou afetado de forma negativa por isso, todas as vezes que as pessoas querem descobrir quantos anos eu possuo. Quando alguém chuta, semana passada, por exemplo, fui trocar meu óculos, e eu nem sabia que eu ia precisar usar óculos, pastor Jânio. A vida vai apresentando para a gente essas coisas, né? Parecia que era a Bíblia que estava diminuindo as letras, e eu não sabendo que eu estava com um problema seríssimo no olho direito. Fiz isso, não tem um ano, já tive que trocar, estou precisando de um pouquinho mais forte. E aí, fui lá fazer o óculos, a moça olhou para mim e eu disse, pelo amor de Deus, não dá um óculos com cara de velho demais, igual esse que você me deu da outra vez, não. Porque esse aqui está meio largo, né, pastor? Estava um pouquinho mais cheio quando fiz, né? E aí ela disse para mim assim, mas você não está com cara de velho. Falei assim, eu te provo o contrário agora. Ela disse, não, você não está com cara de velho. Eu falei assim, apostar não é coisa de crente, mas vai lá, não tenha dó não, joga lá em cima, não fica com dó não. Pode falar, quantos anos é que você acha que eu tenho? Quando eu falei isso, eu me arrependi. Ela disse, o senhor deve ter uns 45? Eu disse, muito obrigado. Você ainda foi gentil, né, dessa vez. E aí a dona da loja, que já me conhece, disse, menina, deu uma chamada de atenção nela assim, né? E eu disse, mas você passou muito longe, você passou 12 anos distante da minha idade. Ela disse, você tem 33 anos? Eu falei, é isso aí mesmo. Realmente você não aparenta ter só 33 anos, você parece uma pessoa mais madura do que 33. Ou, em outras palavras, ela estava dizendo o seguinte, você está mal acabado mesmo, pastor, coitado do senhor. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando o autor fala que Abraão tinha 175 anos de idade, a sua fisionomia, o seu aspecto facial, o retrato do rosto de Abraão, apresentava ser alguém de igual modo a idade que possuía. O pastor Jander me surpreendeu lá em Israel, falando sobre, não sei se foi aniversário da irmã Eunice ou aniversário de casamento, mas você falou do tempo que vocês são casados, e não parece, a gente não acredita nas coisas dessas. Pastor Gerson, a irmã Raquel, a mesma situação. Tem pessoas que aparentam ser mais jovens, muito mais jovens. Minha esposa, por exemplo, ela sempre apresenta ser uma pessoa mais jovem. Um dia, há alguns anos atrás, eu tive a triste experiência de ir num Pesca e Pague com ela, e aqueles gurizinhos assim que tem cara de Pedro, aqueles meio afoitos, sabe, pastor? Chegou perto de mim, me encarou, deu uma olhada para ela, olhou para mim de novo. Não basta ela só ter cara de novinha, porque ela é assim, igual a irmã Eunice, ela tem cara de novinha e é baixutinha, né, pastor? Aí olhou mesmo para mim, eu falei, esse menino vai falar alguma coisa. Quando eu vi que ele não ia dar conta, sabe qual é que foi que ele me soltou? Ô moça, essa menina aí é a sua filha? Isso aí é para acabar com a gente, um negócio desse.
Porque a minha esposa, além de ser baixinha, realmente tem cara de novinha. Ninguém fala que a minha esposa é mãe de 3 filhos. Um dia eu vou trazer ela aqui, vocês vão comprovar com os próprios olhos o que eu estou dizendo. Então o que eu quero dizer com isso é que a gente não consegue evidenciar a idade real que o indivíduo possui só de olhar para ele. Mas o autor faz questão de dizer que quando Abraão morreu, ele tinha 175 anos e ele estava com cara de velhinho, conforme a idade que parecia. Porque tem gente que é velho e tem cara de velho mesmo, né? O Márcio, por exemplo, é um velho com cara de velho, e aí não tem como correr. Brincadeiras à parte, voltando ao texto. Mas não é sobre ser velho e nem possuir boa velhice que eu quero pregar para vocês aqui, né, nesse culto de ensino. Eu quero pregar mesmo é sobre a expressão do autor que diz farto de dias. A gente precisa entender o que quer dizer farto de dias por essa conotação textual. Então, eu quero chamar a sua atenção para compreender sem fazer nenhum recurso exegético. Vamos na clareza, vamos evidenciar claramente a ideia proposta pelo autor. Para vocês, o que é fartura? Fartura para você é o quê? Abundância? Sim ou não? Todas as vezes que eu venho à casa do pastor Jander, a gente sempre é surpreendido por uma mesa farta. Aí meu Eunice vai lá e faz aquele cafezinho. Eu até disse para ela hoje, tempo que eu não tomava um cafezinho gostoso igual aquele, eu estava tomando só sem açúcar, e ela colocou um pouquinho de doce, ficou muito bom mesmo, e hoje foi uma experiência agradável para mim. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque o pastor Jander é alguém que não faz uma mesa rasa, põe lá meia garrafa de café com uma colher de pó, e aí você toma, parecendo que você está tomando uma água de batata. Eles têm capricho, apresentam uma mesa farta, põe um queijinho do mineiro lá. É sempre assim. Nós, os mineiros, particularmente, temos esse cuidado cultural de sempre que chega alguém em nossa casa, nós darmos para eles o melhor que temos no momento. É assim ou não é? Mas vamos pensar agora num contexto anterior. Eu não sei na casa dos avós de vocês, mas na casa da minha avó, mãe da minha mãe, minha avó materna, a gente não queria perder nenhum final de semana. Acabava a aula, todo mundo brigando já com os pais querendo ir para lá. Por quê, pastor? Porque quando a gente chegava lá, no telhado da varanda tinha uns 5 caixas de banana madurando, até pintando assim, quase estragando para passarinho comer. E a gente já chegava comendo aquelas bananas docinhas, sem remédio nenhum. Entrava para dentro da varanda, no fogão de lenha, atrás dele, numa parte assim, tinha umas bandejas de alumínio desse tamanho, assim, umas latas de alumínio limpinha, que te dava para você ver seu rosto lá, uma com carne de porco, outra com carne de boi e não sei o que. E aí você não precisava ficar esperando a vida toda, não, era só chegar e falar assim. Na casa da minha avó não tem esse negócio de fazer comida, lá era assim, quer comer, fincava o garfo dentro da panela e pegava um pedaço de carne e já punha para esquentar aqui, e isso ela já ia ajeitando alguma coisa que já estava pronta, era só esquentar. Sempre aquela fartura, irmãos, aquele negócio que dá para dar comida assim para uma igreja cheia, ficava lá só para ela, mais umas 2 pessoas, aquelas latas assim. Isso é fartura, é quando você tem muito de algo. É assim ou não é? Deu para compreender? Então, quando o texto fala que Abraão é alguém que viveu com fartura de dias, o texto está dizendo que Abraão foi um indivíduo que não apenas existiu, Abraão viveu e viveu intensamente cada dia de sua existência. Há uma grande diferença entre viver e existir. Muitos de nós apenas existimos. Eu, por exemplo, até um ano atrás, eu acho que eu estava apenas existindo, porque por mais que eu estava pregando, por mais que eu estava cuidando da minha família, por mais que eu estava cuidando bem da minha esposa e dos meus filhos, eu não estava cuidando bem de mim, nem da minha saúde física, nem da minha saúde emocional. Estava cumprindo meus compromissos, viajando, pregando, pastoreando, construindo um templo, ensinando no culto de ensino toda quarta-feira, mas de mim mesmo não estava cuidando. Eu estava 33 quilos mais pesado do que estou agora. Eu fui pregar antes de eu começar a cuidar da minha saúde no evento. Na hora de ministrar, minha pressão estava mais de 18, não deixaram eu pregar, quase que eu tive um infarto fulminante antes de pregar. Isso é uma pessoa que está preocupada com tudo mesmo, menos consigo mesmo. E tem gente vivendo assim até hoje. Só que o caso de Abraão é o oposto. Abraão é alguém que cuida de si, para que dê conta também de cuidar de mais alguém. E é por essa razão que no conselho de Paulo a Timóteo, a gente vê ele dizendo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina
era uma necessidade da igreja, mas Paulo está dizendo, não deixe a doutrina tirar também as tuas necessidades, cuida de você, e aí depois, se der, cuida da doutrina. O cuidado próprio, o autocuidado, se cuidar de forma muito minuciosa, é o conselho que o irmão Abraão vai dar para nós aqui essa noite, e eu vou mostrar pelo próprio contexto de sua vida, o que o Abraão fez para conseguir ter o êxito de terminar bem. Para vocês compreenderem melhor, já estou concluindo a introdução, vamos imaginar Abraão no fim da vida e alguém entrevistando ele agora. Irmão Abraão, você gostaria de voltar para fazer alguma coisa diferente do que você fez? Eu imagino ele dizendo, não me arrependo de nada, inclusive dos erros que tive, porque em cada tombo que tomei aprendi a levantar e prosseguir. Valeu muito a pena ter vivido a vida que eu vivi. Eu queria perguntar para vocês se nós vamos respeitar a estatística psicológica apontada pelos especialistas das últimas pesquisas, ou se nós vamos fugir disso, porque há uma pesquisa que diz que para os próximos anos, depois de 2030, cerca de 70% da população será atingida com problemas psicomáticos, isso depois dos 40 anos de idade. Todo indivíduo que pertence a esta geração, ao atingir os 40 anos de idade, de 2030 para frente, 70% dessa massa global vai ter algum problema psicológico. E aí a gente entende por 3 dos que serão os principais: o estresse, a depressão e a ansiedade, que já é a doença do século, diga-se de passagem. Então vamos pensar o seguinte: se você está vivendo igual Abraão, você foge dessa estatística, porque daqui a algum tempo você vai olhar para trás e vai dizer o que Abraão disse: valeu muito a pena ter vivido a vida que eu vivi, e eu não gostaria nem de mudar os erros que tive, porque neles eu aprendi a acertar. Ou se você vai fazer parte dessa estatística, ao olhar para trás, colocando o retrovisor da sua existência diante dos seus olhos, fazendo um retrospecto aí de uns 10 anos, será que você vai olhar para trás e vai dizer: ô vida amargurada essa vida que eu levo, ô vida sem sentido essa vida que eu tenho? Porque muitos de nós estamos correndo o risco de terminarmos pertencentes a essa estatística de pessoas que vão sofrer com problemas psicológicos. E não pense que o que eu estou falando a grosso modo. Eu tenho base para calçar os meus argumentos. Mas, como eu não vim falar do que acho de forma secular, eu vou falar do que tenho certeza, conforme a própria palavra de Deus diz. Abraão viveu intensamente porque Abraão teve alguns princípios que ele não violou, que ele não quebrou e que ele fez cumprir na sua vida. E quem segue esses princípios termina bem, quem não segue termina mal. E é bom que saibamos, meus amados irmãos, que a vitória da vida nunca esteve no início dela, a vitória da vida sempre esteve no fim. Se não vejam vocês mesmos, aliás, como o culto é de ensino, para que eu não fique apenas citando versículos aleatórios, abra sua Bíblia e leia com seus próprios olhos a expressão que Salomão deixou registrada em Eclesiastes capítulo 7 e versículo de número 8. Você que também está em casa acompanhando pela internet, observe aí Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Olha o que diz o texto, está no telão aqui? Está já? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Então, o segredo da vida não está no início dela, e sim no final dela. Tem gente que começa bem, mas termina mal. O ideal, o mais aconselhável, o vantajoso da história, a sugestão que eu poderia lhes dar é essa: comece bem e termine bem. Mas nem todo mundo pode começar bem. É o meu caso. Eu conheci o Evangelho aos 20 anos de idade. Comecei a ser meio rebelde lá em casa. Fui um filho um pouquinho rebelde com os meus pais. Mas o meu começo não atingiu o meu real estado no presente. E eu espero em Deus que continue assim melhorando. Porque Paulo diz que dá para melhorar dia após dia, de glória em glória, até se tornar um dia perfeito. É só a gente morrer um pouquinho para cada coisa. É por isso que ele diz que o bem que quer fazer não faz, mas o mal que não quer acaba fazendo, quando escreve aos Romanos capítulo 7. E aí ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou um Paulo
que vivo porque Cristo me fez viver assim, mas em mim tem um Saulo que morreu, mas não foi sepultado, e todo dia tenta ressuscitar, agregado ao Paulo que eu sou. E aí lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele explica o que faz para se livrar do Saulo que foi, e continuar sendo Paulo que é, para chegar no céu e conseguir em Cristo ser livre desse corpo de morte. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, isto é, eu nem estou fazendo muita não, só faço o que dá para fazer mesmo, só faço uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É possível, meus irmãos, conseguirmos alcançar em Deus a oportunidade de vivermos em excelência. Para mim concluir isso aqui e começar a aplicar o meu ponto de vista, eu finalizo os meus argumentos introdutórios dizendo que, quando Jesus expressa em João 10:10, que o ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir, porém eu vim para que tenhais vida e a tenham em... Significa dizer a vocês que a proposta de Jesus para nós não é apenas de vivermos, é a de vivermos abundantemente. Abundantemente. A vida do pastor Jander parece uma loucura. O jeito que ele consegue ter dinâmica para dar conta de tudo que ele faz é impressionante. E às vezes eu fico me perguntando se eu daria conta de fazer pelo menos a metade. Só que o que o senhor faz, pastor, vale muito a pena. Porque no fim da sua vida, o senhor vai ter um relatório para prestar conta de tudo que fez para Deus. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que Deus não vai cobrar do senhor, é que o senhor não ter feito tudo que o senhor poderia ter feito. Porque a gente tem que viver assim, fazendo a nossa vida valer a pena. Tem gente, irmãos, que está jogando a vida todinha na lata do lixo. Isso não é viver abundantemente, isso é apenas existir. Eu tenho um amigo em particular, e esse é um amigão do peito. Ele estudou 5 anos um curso superior. No dia que ele pegou o canudo, colação de grau, trouxe o diploma para colar lá no quartinho da casa dele, ele chegou para mim e disse que estudou 5 anos, mas se arrepende, porque estudou o que ele não quer para a vida dele. Foi descobrir isso 5 anos depois. Sabe o que é isso aqui? É você amassar 5 anos da sua vida e jogar na lata do lixo. Existem muitas pessoas vivendo assim. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, 10 anos, tem muita gente que vai olhar para trás e vai começar a arrepender amargamente. Por quê? Por 2 coisas: por não ter feito o que deveria ter feito, e por ter feito coisas que não deveriam ter sido feitas. Quando a gente não arrepende por deixar de fazer, a gente arrepende por fazer. Mas eu quero convidar você a seguir os conselhos de Abraão, para que no futuro a nossa vida não seja uma vida de arrependidos, seja uma vida de contentamento. Olha, meus irmãos, ter contentamento na vida é algo que nem todos conseguem alcançar êxito. Pastor Juca, por exemplo, é alguém que me inspira, um moço feliz na idade que tem, né? Meu Deus do céu, como que pode? E o irmão dele lá que estava na casa do maninho lá, que lia o dia todo, o irmão, pastor, como é que é o nome? Parente de vocês também, Divino, é isso? Que foi pastor lá em São Cândido, que ficava lendo o dia todo lá. Eu sei que é parente de vocês, é Franco também, né? Parente da irmã Eunice. É pessoa que chega no fim da vida e você olha para ele assim e fala assim: como é que pode um negócio desse, gente? Altivo. O meu avô paterno viveu 100 anos e 6 meses, o meu pai morreu com 56. A vida do meu avô foi totalmente diferente da do meu pai, é por isso que ele teve longevidade de vida. E eu não estou dizendo para você que você deve viver abundantemente para você viver muito, eu estou dizendo que você deve viver abundantemente para você viver eternamente com Cristo, porque é só assim que a gente encontra a eternidade com Ele. Tem um monte de gente só existindo, mas eu não vou ficar falando o que acho não. Você quer saber o que Abraão fez para viver abundantemente, para a gente não chegar lá na frente e se arrepender da vida que teve? Eu te explico. A primeira coisa que fez o irmão Abraão foi ter uma vida de fé. Quando Deus chegou para ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vem para uma terra que eu irei lhe mostrar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão nem cocheou em 2 pensamentos. Eu fico imaginando o irmão Abraão se despedindo da família, e a família perguntando: mas peraí, Abraão,
Como assim você está indo? Estou indo. Mas agora, imediatamente? Sim. Não, mas peraí, dá para nós pelo menos um endereço, porque de vez em quando a gente vai lá fazer uma visita. E o irmão Abraão dizendo, pior que eu não sei falar para onde ainda, porque eu só sei que eu tenho que ir, mas o lugar eu nem sei para onde é que é. E aí ele está indo com fé, porque a fé é isso, a fé se pauta em ver o invisível, crer no incrível e ter o impossível. Abraão não quer saber para onde, porque ele já sabe com quem. Essa frase é do pastor Jander. E quando eu sei com quem, não importa para onde, o importante é a companhia daquele que me leva. É por isso que Jesus disse em João 14, ninguém vem ao Pai. A expressão que se linka a vir não é a ir. Então Jesus nunca vai mandar a gente ir sozinho, Ele sempre vai levar a gente de mão dada, meus irmãos. É por isso que quem vive sem fé vive uma vida totalmente rasa, na superfície da espiritualidade. Quem não tem fé não consegue deslumbrar o mundo espiritual. Tem muita coisa que Deus quer fazer, o problema é que a gente tem pouca esperança de receber. Deus tem muito para dar, o problema é que a maioria do povo não aguenta esperar, não tem paciência para ver, não tem fé para receber. Mas nessa noite, a primeira palavra que eu libero para a sua vida é que você precisa ter fé, senão sua vida vai ser insignificante. Não tem uma vida medíocre, tem uma vida regrada em fé, porque a fé pode tornar possível todas as suas impossibilidades, pode tornar visível o que para você é impossível se ver no momento, porque Deus é aquele que termina antes mesmo de começar. É por isso que Deus está dizendo, vem que eu vou fazer acontecer. Deus, Ele tem poder de terminar antes mesmo de começar. É a gente que não tem fé para começar com Deus aquilo que Ele mesmo já terminou. Quando Deus deu o sonho para José, a cadeira estava pronta, quem não estava pronto para sentar nela era José, mas quando José se dispôs, Deus trouxe para colocar ele lá. No capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, a unção real desce sobre a cabeça de Davi, mas o trono, ele só se assenta nele no capítulo 5 do segundo livro. Ele teve que esperar 19 capítulos para se assentar lá. A cadeira real Deus já tinha dado para Davi, só que Davi não estava preparado para sentar. Então a fé é isso, é conseguir deslumbrar o que já está pronto lá na frente, antes mesmo da gente começar com Deus aqui, o processo inicial. Deus está aqui hoje dando a mão para alguém, dizendo, vem comigo, terminar eu já terminei, mas vou começar do teu lado e te levar. Você pode adorar ao Deus que faz isso? Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? Escute isso daqui, por favor. Se Abraão não tivesse uma vida de fé, dificilmente ele viveria o que viveu. Abraão passou por 4 altares, em 4 tempos distintos. Se eu não conseguir caminhar mais, eu fico só na fé, não tem problema. O primeiro altar da vida de Abraão é em Gênesis 12:7, o altar de Siquém. A Bíblia compara esse altar como altar da revelação. É quando Abraão recebe de Deus a informação que deve ir. Ele não sabe para onde, mas está indo. Ele não sabe onde chegará, mas está indo. Ele sabe que vai ter que renunciar a muita coisa, e nem sabe se vai ganhar em troca disso alguma coisa lá na frente, mas está indo. Oh meu Deus do céu. E aí a Bíblia diz que nesse altar, no altar de Siquém, Gênesis 12:7, a partir da revelação ele toma a iniciativa de caminhar. Sabe por que muitos de nós não estamos mais tendo fé? É porque nós estamos sendo intermediados por alguém. Muitos de nós nunca ouvimos Deus falar, apenas ouvimos pessoas falar de Deus para nós. E não se confunda, por favor, porque uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você ouvir Deus falar. E quando Deus falou com Abraão, a vida de Abraão se transformou, porque eu desconheço um indivíduo a quem Deus com ele tenha falado que a sua vida permaneceu sendo a mesma desde então. Inclusive Jacó, por exemplo, quando Deus fala com ele, Deus visita ele e diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, teu pai. E aí o pai aqui é a ligação parentesca, porque Deus honra Abraão com paternidade, mas eu sou o Deus, o teu avô poderia ter dito Deus Abraão, o Deus do teu pai Isaac. Só que eu vim aqui dizer para você que por mais que você já tenha ouvido falar muito de mim através de seu avô e através de seu pai, eu ainda não falei contigo, e hoje eu desci para dizer que eu também sou teu Deus. Isso aqui é diferente, meus irmãos. É por isso que nos falta fé. É porque a gente fica sempre dependente de alguém para que fale de Deus com a gente. Mas essa noite eu quero dizer para você que se você quiser ter uma vida relevante, desprenda-se daqueles que estão intermediando a divindade da tua humanidade e vá direto ao teu Criador. Ele vai olhar para você e eu sei do que eu estou dizendo. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito.
E quem se aproxima da sua presença com sinceridade, ouve a sua voz como voz de muitas águas. Ouve a sua voz como mansa e suave em uma brisa que nos tira até de cavernas. Você gostaria de experimentar o que eu estou dizendo aqui esta noite? Olha, meus irmãos, eu estou me contendo porque eu sou bem pentecostal e eu estou tentando ensinar sem dar um chilique aqui, sabe? Mas eu queria profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Você tem fé para receber isso aqui? Eu profetizo que Deus te dará uma vida regrada em fé, onde Ele vai falar contigo e você vai atender e pôr para acontecer os teus desígnios direcionados à sua vida. Você pode dar glória a Deus com vontade aí? O segundo altar da vida de Abraão é em Gênesis 12:8. Diz a Bíblia que é na divisa entre Ai e Betel. Aqui Abraão recebe direção. Esse altar pode ser considerado como o altar da direção ou da decisão. Sabe por quê? Todo crente, sem exceção, pastor Gerson, não existe nenhum crente, todo crente, sem exceção, em algum momento da sua vida, vai viver o que viveu Abraão. Vai se deparar com uma bifurcação e vai ter que ter uma escolha. Vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que decidir se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Porque a bifurcação que Abraão se viu nela era a divisa entre Ai e Betel. Gênesis 12:8. E ali ele adora a Deus no próximo altar. Esse altar, que não é basicamente apenas em Siquém, ele está na divisão de Ai com Betel, é o altar que vai direcionar a vida de Abraão. É o altar da direção. Sabe por que muita gente está quebrando a cara e lá na frente está arrependido? Porque não passa pelo altar da direção. Casa com quem não é para casar, estuda o que não é para estudar, trabalha onde não é para trabalhar, muda para onde não é para mudar. Gente, eu orei 6 longos anos para tomar uma decisão para mudar de casa, assim, de 20 quilômetros de onde eu moro. Eu orei 6 anos, com medo de sair da direção de Deus e ir para o caminho errado. Tem hora que a gente precisa entender que um passo fora do centro da vontade de Deus pode ser igual ao filho pródigo. O filho pródigo, diz a Bíblia, que foi para uma terra longínqua, isto é, não existe nenhuma dimensão geográfica que pode se medir nem em metro, nem em quilômetros ou qualquer outro recurso de medida. Por quê? Porque eu entendo que qualquer passo fora da casa do Pai já nos leva para muito longe da sua presença. É importante sabermos que nas bifurcações da vida não é o nosso nariz que decide por nós, é a graciosa vontade de Deus que nos direciona. É por isso que muita gente está arrependido, porque não passa, pastor Jander, pelo caminho da decisão diante da orientação de Deus. Você pode me ajudar a pregar? Não tem muito costume de fazer isso não, mas eu acho que está na hora. Olha para essa pessoa, por favor, diga para ela assim: não tome decisões precipitadas. Deus tem o altar da orientação. Oh, bendito seja Deus. Eu estou sentindo que Deus vai direcionar a vida de alguém aqui hoje. Tem gente precisando de resposta, é no altar. Quem entendeu que no altar Deus tem direção para a sua vida e solução para os seus problemas, dê um glória a Deus para Ele, porque Ele merece. Ele levanta o altar. Aleluia. Pastor Jander, eu já tomei cada pancada da vida por causa de decisão errada. Lembra da história de Cantares 5, quando a Bíblia diz que o noivo bate na porta, mas o sunamita não quer abrir? Aí quando ela resolve abrir, porque ela sente o cheiro do óleo que a mirra atravessou as frestas da fechadura, começa a gotejar do lado de dentro, aí o cheiro faz ela levantar. Quando ela põe a mão na porta, diz a Bíblia que o noivo já tinha ido. E aí ela sai procurando, os salteadores pegam ela e dá-lhe pau. Espancou, está no texto. Sabe por que tem muita gente apanhando da vida? Porque está perdendo as oportunidades que Deus dá. No altar da decisão, você não entende só para onde deve ir, você entende até a hora que deve ir. Porque tem coisa que é conforme o provérbio chinês diz: 2 raios nunca cairão no mesmo lugar. Os mineiros dizem que a sorte é como um cavalo arriado, né? Passa na porta da tua casa, montou, pegou, é teu, deixou passar, perdeu. Pastor Nerilda Cioli diz que a sorte ou a oportunidade, ela tem cabelo na frente, mas é careca na nuca. Ou você pega quando está vindo, ou fica tentando pegar depois que passou. Então eu estou dizendo para você que o Deus que fala está usando a minha boca para dizer para você que essa oportunidade é tua e você não pode perder. Então se oriente no altar para Deus dizer se é para você ou se não é para você.
você a oportunidade que bateu na sua porta. E pelo amor de Deus, não vai apanhar da vida depois de hoje não, porque Deus está falando contigo aqui, né? O terceiro altar da vida de Abraão é conhecido como altar de Hebron, e nesse altar a gente se separa. É conhecido como altar da separação, o altar da tiragem de Deus. Deus não é só aquele que acrescenta não, viu irmãos? O ser humano foi projetado para receber, mas por causa do pecado precisou passar também pelas tiragens da vida. No altar de Hebron, Abraão vai viver um triste episódio, pastor Jander. Ele vai entrar para dentro da tenda dele, vai se esconder lá dentro e vai ficar lá. O Senhor levou. Por que ele faz isso? Porque Ló foi embora. Lembra do que eu falei a princípio? Disse que lá na frente eu explicaria. Quando Ló vai embora da vida de Abraão, olha os seus argumentos diante de Deus. Olha o que Abraão vai falar com Deus. Senhor, porventura darei eu tudo que tem a meu servo Eliezer, o Damasceno Eliezer? Já leram isso na Bíblia? Sim ou não, gente? Como eu estou pregando para uma igreja ensinada, eu estou tranquilo. Eu sei que vocês sabem de tudo isso aqui. Não estou ensinando nada novo, só estou lembrando vocês de novo o que vocês já sabem. Vou dar tudo que eu tenho para meu servo Eliezer Damasceno, Senhor? Abraão perguntou para Deus. Aí sabe o que Deus falou com ele? Abraão, nosso diálogo não pode ser aí dentro não, dá uma vinda cá fora. Vou conversar com você aqui fora. Abraão estava dentro da tenda dele, enclausurado nas suas próprias frustrações, comprimido pelas suas próprias decepções. E aí ele não quer sair nem lá fora não. Se tivesse Facebook nesse tempo, ele ia mandar um recadinho com aquela carinha de choro, se sentindo triste. É o que os crentes fazem, né? Mas ele fica quietinho lá dentro, pastor Jander. Só aí Deus vem, dá uma vinda cá fora. E aí tem muita gente que não entende isso daqui não. Não tem como regra de interpretação, mas é uma oportunidade de interpretação dada pela história secular. Claro que também não pode ser descartada. Não descarte de imediato. A história secular diz que as tendas eram costuradas com couro de cordeiro trançado. Isso já era uma tecnologia avançada para aquele tempo. Se pensarmos que para a grande exposição da luz solar durante o dia no deserto, isso fazia com que aqueles poros costurados em trança dilatavam, abrindo pequenos feixes de luz. Isso trazia iluminosidade, ao mesmo tempo também ventilação. Então quando Abraão está dentro da tenda dele, eu fico imaginando o irmão Abraão contando e sabendo até quantos buraquinhos tem no teto da tenda dele. Só que quando ele pisa do lado de fora, o texto diz que Deus, em primeira ocasião, fala com ele: olha para cima, Abraão, olha para o céu. Aí ele olha, aí Deus diz: conta agora. E por que Deus está dizendo isso? Em outras palavras, pode ser que Deus tenha dito, não estou dizendo que é uma regra, mas é uma possibilidade. Em outras palavras, pode ser que Deus tenha dito assim: Abraão, contar os feixinhos de luz da tua tenda é fácil, dá um jeito de contar os feixes de luz da minha tenda, Abraão. E aí Deus diz: se é que podes contar. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Sabe por que você está tão limitado e enclausurado assim? É porque você está vivendo no seu mundinho. Mas vem para o meu mundo, Abraão, que eu vou mostrar para você a grandiosidade de quem eu sou e o tamanho do meu poder. Segundo a ciência, pastor, caso ninguém esteja equivocado quanto aos laudos apresentados, um homem pode contar até 6.000 estrelas a olho nu. E vamos imaginar o irmão Abraão contando? Tem coragem de vir comigo? Eu não gosto muito desse trem de contar estrela não, porque minha avó, minha mãe punha muito medo quando a gente era pequeno, que quem conta estrela enche a cara de berruga, né? Mas vamos imaginar o irmão Abraão lá: 1, 20, 1.000, 5.000, 5.950 e... Ô Sara, vem aqui por favor. Você está vendo aquela ali? Sinceramente eu acho que eu contei, mas agora eu já não sei. Começa tudo de novo. Ele vê que não vai dar conta, ele vem com um relatório final para Deus. Deus, eu tentei, mas quer saber de uma coisa? Não consegui não. Eu tenho um motivo justificável para não ter conseguido. São muitas, não dá não. Aí Deus diz: é isso aí. Enquanto você está dentro da tua tenda, você tem que dar suas coisas para o seu servo. Quando você vem para debaixo da minha, eu mostro a quantidade de filhos que eu vou te dar. Deus está dizendo para Abraão assim: eu não terminei o projeto contigo, eu comecei, Abraão, eu estou fazendo. E o grande detalhe é que na maioria das vezes que Deus faz, Ele não fala que está fazendo, Ele se cala para fazer e depois vem para mostrar o resultado daquilo que foi feito.
Oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Deus para sempre. E o que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Deus sabe o que faz, e quem não passa pelo altar da separação, não vive a benção de colocar Isaac, ó, sorrisão no rosto, ó. Abraão estava atrelado a o seu sobrinho Ló. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque ele só diz isso para Deus depois que Ló vai embora. Então, basicamente, pastor Jander, o irmão Ló era isso aqui, ó. Esse aqui é o Ló, guardadinho no bolso de Abraão como plano B. Vai que dá zebra e Deus não me dá um filho do jeito que ele falou. Vai ficar na minha prole, na minha geração, na casa do meu pai, o patrimônio que eu tenho. Eu dou para o meu sobrinho. Só que quando Ló, assim que Ló vai, ele chega para Deus e diz: ô Senhor, Ló foi, e agora? Quer dizer então que eu vou ter que deixar tudo que eu tenho para meu servo Eliezer? Porque a promessa o Senhor fez para mim, eu tinha 60 anos, mas eu estou quase chegando a 100, e até agora nada. Aí Deus diz: não, Abraão, eu não preciso do teu plano B, porque os meus planos nunca falham. Olha para o céu e veja. Oh, eu estou sentindo vontade de profetizar isso aqui. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus não precisa nem da sua ajuda, só precisa que você obedeça. Os planos dele nunca falham, sempre se cumprem na risca do que ele disse. Você recebe isso aí em nome de Jesus? Você recebe isso aí em nome de Jesus? Aí lá vai o irmão Abraão embora. Nesse mesmo dia, quando ele está indo embora, diz a Bíblia que o céu se pôs. Aí que Deus chacoalha ele mesmo. Sabe por que Deus chacoalha ele nesse terceiro altar? Porque quando ele está indo embora, ficou de noite. E sabe como é que ele estava indo embora? Leia o texto que você vai ver. Diz a Bíblia que ele ia assim, pastor Jander, ó. Senhor, que o Senhor pode, eu não tenho dúvida mais. O Senhor realmente é todo poderoso. Estou dizendo as minhas palavras, parafraseando o texto, para melhor entendimento seu. Vamos imaginar aqui a conversa. Que o Senhor pode, não há dúvida. O Senhor pode tudo que o Senhor quer. O problema é que eu não posso mais. A idade chegou. Sara tem um problema na madre. Então, encerrada a questão. Ele estava abatido porque Abraão não se via com capacidade suficiente para continuar esperando a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Ele achava que por si mesmo ele já não dava conta, embora Deus pudesse tudo. Você quer ver uma coisa impressionante, pastor Jander? Ó, pastor Alexandre, né, seu companheiro, é o vice, né? Pastor da sede. O vice assim, prazer estar com vocês aqui, nem cumprimentei eles, olha que deselegância. Pastor Alexandre, sabe o que Deus estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: Deus pode tudo que quer, mas Deus não faz tudo que pode. Você recebeu isso aí ou não, irmão? Deus pode tudo que quer, mas Ele não faz tudo que pode. Deus quer que Ló saia do coração de Abraão para ele enxertar Isaac em seu coração. Deus sempre tem um Isaac preparado para quem se livra de Ló no coração. E quando a gente deixa Ló embora, Ló é o exemplo daquilo que não pode ir com a gente para a próxima fase. A próxima fase está pronta, mas Ló é um impedimento. Se a gente não se livra de Ló, a gente não entra na próxima fase. Gente, eu estou vivendo umas experiências com Deus desse ano para cá que vocês não têm noção não. Quando a gente se livra de Ló, Isaac chega rapidinho, o sorriso brilha e a vida muda. Mas Ló tem que sair para Isaac entrar. Quando Abraão está indo embora, ele está dizendo: me livrei de Ló. O problema é que agora eu estou velho. Aí diz a Bíblia que ele viu o sol se pondo. Eu já falei 2 vezes, até agora ninguém pegou não. Vou falar mais uma, tá? Lá vai o irmão Abraão embora. Lá vai o irmão Abraão embora, com a cabeça baixa, dizendo: Deus pode tudo. Mas ele está, eu acho que isso aqui depende de mim. Então, no que depende de mim eu não dou conta mais. Deus nunca vai exigir de você além da sua capacidade. Tenha certeza disso. Deus sempre vai exigir que você faça o que é para você fazer, porque Ele nunca fará por você o que você mesmo precisa fazer. Só que tem uma coisa: o que compete a Ele nem adianta dar jeitinho brasileiro. Quando Ele se precipita com Ismael, Deus repreende. Quando Ele se precipita com Ló, Deus repreende. Mas quando Ele descansa em Deus, Deus providencia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando ele está indo embora, o sol se põe, e aí ele cai em temor. Diz o texto que ele cai em temor. Sabe por que ele cai em temor? Porque ele viu estrela de dia.
Deus está dizendo para ele assim: Abraão, é possível um homem ver estrela de dia? Não, Senhor. E será que é possível dar um filho para um homem que tem 100 anos igual a você? Não duvido de mais nada, Senhor. Não duvido de mais nada. Deus pode tudo o que quer, mas não faz tudo o que pode. O que é para você fazer, faça. Mas o que você não pode, descansa, 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 descansa. Ele fará por você o que você não pode fazer. Deixa eu encerrar aqui, pastor Jânio. Quarto e último altar da vida de Abraão para mim orar. Diz a Bíblia que Abraão foi para o Moriá. Deus colocou um sorriso na boca deles. Tem fé para isso, irmão? 40 anos depois, lá vai o irmão Abraão, ó. Dava para convidar ele para fazer propaganda de creme dental, ó. Sorrisão aberto. Isaac chegou. Oh, coisa boa. Entendeu isso ou não? Só que de repente vem Deus e diz: Abraão, eu vou fazer mais um negócio com você. Eu acho que você precisa passar por mais um altar. Vem comigo. Pega o teu único. Era o único, gente. Ele tinha Ismael com Agar. Mas quando Deus diz, vem e diz: pega o teu único, ele está dizendo assim: rapaz, Ló estava no teu coração e eu limpei para colocar Isaac, mas pelo jeito você colocou Isaac de uma proporção tão grande que está faltando espaço para mim. Eu estou procurando você no culto, eu não estou te vendo mais. Procura Abraão no culto depois de Gênesis 18 e você não vai ver mais. O irmão Abraão está querendo ir no culto, mas não. Só que aí em Gênesis 22 ele volta para o culto, porque quando a gente não vai para o culto para agradecer pela bênção que Deus nos deu, Deus nos traz para o culto para entender que Ele é a fonte abençoadora de todas as coisas. Aí quando Abraão deita Isaac no altar, que é o último altar da sua vida, que é conhecido como o altar da provação ou também do sacrifício de adoração, ele está dizendo para Deus: Senhor, nem que eu volte daqui hoje chorando, mas sem a tua presença eu não desço. É por isso que a vida de um homem desse vale a pena, pastor. Quando ele olha para o céu, vocês sabem, o pastor Jander sabe, eu acho que ele deve ter pregado isso aqui para vocês muitas vezes ao longo do pastoreio dele de tantos anos aqui. Quando Abraão está subindo o monte, ele põe o servo para cuidar do jumento embaixo, para cuidar dos camelos embaixo, e vai junto com Isaac sozinho. Só que ele usa 3 verbos, e todos 3 ele conota no plural. Olha a conotação verbal: subiremos, adoraremos e... Entenda isso, por favor. Tem gente que diz que Abraão estava com tanta fé, a fé lá de Gênesis 12, que ele sabia que ia voltar com Isaac. Pode ser. Mas existe uma outra interpretação que pode estar anexa a essa, que é justamente a que eu vou apresentar agora. Abraão sabia que sozinho ele não ia voltar, indiferente que com quem descesse. Sim ou não? O que ele está dizendo é que ele tem esperança que Isaac volte, mas se Isaac não voltar, sozinho de lá ele não desce. Pegou ou não pegou isso aí? O que Abraão está dizendo é o seguinte: Senhor, no altar do sacrifício é doloroso, mas eu escolho colocar o meu sorriso no altar e descer chorando, desde que eu desça na tua presença. É por isso que aquele hino eu queria saber cantar igual o senhor, pastor João. Numa hora dessa eu tinha que saber cantar, porque para te servir, né? Ainda que para te servir eu tenha que chorar. Abraão está dizendo para Deus: ainda que para te servir eu tenho que chorar, eu vou chorar, mas vou chorar sabendo que eu estou no centro da tua presença. Sozinho daqui hoje eu não desço. Só que quando ele levanta o cutelo, Deus diz: para com isso, para com isso. Eu não preciso do teu Isaac, porque Deus não precisa de nós. Você sabia disso aí? Ou esse era segredo para você? Deus nunca precisou de ninguém. Quem acha que Deus precisa dele, porque se sente a última bolacha do pacote, é porque ele já está todo quebrado, todo esfarinhado, porque geralmente a última bolachinha do pacote é aquela que vem misturada em farinha, porque já está toda farinhada, né? Deus não precisa de nós, Ele apenas conta conosco. Quando Abraão levanta a faca, Deus diz: faz isso não, eu já preparei quem deve estar no altar. Eu não queria o teu Isaac, eu queria o teu coração. Já que você provou que está com o coração aberto para me entrar, então não precisa mais matar Isaac. Oh, aleluia. Aqui Abraão está dizendo para Deus o seguinte: a minha vida pode ser daqui para o final dela em lágrimas, se for na tua presença, vai valer a pena. Vai ser uma vida que valeu a pena ser vivida. Eu posso orar, pastor Jânio, com o povo? Vamos orar, meus irmãos? Antes de eu orar, muitos pedidos na internet. Vamos orar. 130 pessoas, uma boa audiência, hein, gente?
Eu acho que nós estamos aqui em menos que está na internet, né? Olha só, tá vendo como é que a rede social evangeliza, meus irmãos? Coloca para mim rapidinho, cadê onde que é que coloca? É o senhor que coloca o texto? Romanos capítulo 4, por favor. Põe para... É Aloir? Ô irmão Aloir, me ajuda por favor. Romanos capítulo 4, versículo 16 a 20. Eu já vou orar. Eu tenho 2 minutos para orar. Olha ali, ó. Eu quero que vocês acompanhem, por favor, para vocês verem que extraordinário, hein? Por que a vida de Abraão foi uma vida que valeu a pena ter sido vivida? Olha ali, ó. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que se dá, a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra. Você pode me explicar isso daqui? Como é que você coloca, irmão, por favor, como é que você tira 1 litro de água de um copo de 100 ml? Não dá para entender isso não. É por isso que o anônimo escritor aos Hebreus diz que quem quer consegue tirar força até da fraqueza. Em esperança dá para crer contra a esperança. Isso é viver abundantemente. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. Olha por que ele creu com esperança, sem esperança, ó. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco o amortecimento do ventre de Sara. Coloque na frente. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Foi fortificado na fé. Quando ele estava com 100 anos e o céu apagou porque a noite chegou, ele caiu em temor e disse: eu estou com quase 100 anos, a minha esposa é estéril e está com quase 99, mas o Senhor falou que vai fazer, eu não duvido, glória seja dada ao teu nome. Estou velho e não consigo, mas glória ao teu nome. Já é 40 anos esperando e nada aconteceu, mas glória ao teu nome. Glória ao teu nome porque tu és. Glória ao teu nome porque tu tens. Glória ao teu nome porque tu faz. E quem tem glória a Deus na boca, mesmo diante da adversidade, é quem vive em abundância de vida. Que é um jargão que não é de pregador, é um jargão bíblico. Vou te dar agora, esse aqui eu não sei se você já tinha. Um monte de pregador pentecostal diz assim: manda a glória para cima que Deus manda a vitória para baixo. Eu nunca li na Bíblia, embora eu creia que possa acontecer. Só que na Bíblia está escrito que crente que manda a glória para cima, Deus manda força para baixo. Se você estiver passando por um momento de fraqueza espiritual, de adversidade, de dor na alma, de conflitos e confrontos, de problemas, de situações adversas, eu profetizo sobre a tua vida agora em nome de Jesus, debaixo da autoridade como ministro do Evangelho. Deus vai te dar força no glória a Deus que sair da tua boca. Não pare de adorar, continua dando glórias ao nome do Senhor. Eu sinto bálsamo de Deus aqui esta noite. Que Deus te abrace, meu companheiro pastor Jander, e continue te fortalecendo no glória a Deus da tua boca. Ó igreja do Deus vivo aqui em Ipanema, que a força de Deus seja convosco. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu encerro a minha parte, pedindo ao Senhor que nos fortaleça, pois sem a tua graça não temos condição de dar um passo sequer. Mas com o poder da tua graça nós vamos caminhar muitas milhas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, por favor, não é obrigado, mas é aconselhável que faça. Abraça alguém igual eu vou abraçar o pastor Jander, por favor. E que isso seja profético, tá? Diga para ele assim: não importa como as coisas começaram, muito menos como elas ainda estão. O que importa de verdade é como elas terminarão. Diga para ele: eu profetizo que a sua vida vai valer muito a pena ser vivida. Você pode assentar no glória a Deus. Depois a gente fala que quem não vem perde, né?